Hoje eu vou te mostrar 3 coisas que eu aprendi 5 anos dedicado ao aprendizado. Estudei 5 anos só sobre o processo de aprendizado e vou te mostrar esses 3 conselhos que vão mudar a tua forma de estudar e a tua forma como você enxerga o processo do estudo. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal onde a gente aprende a estudar de verdade, não só decorar. Eu sou Igor, sou estudante especialista em aprendizado e ajudo você que quer aprender mais a melhorar o seu processo de aprendizado, quer evoluir o seu processo no estudo, principalmente se você é concurseiro, se você é universitário, se você quer melhorar o seu processo do estudo, aqui é o caminho certo. Se você ainda é novo por aqui, você ainda não é inscrito, já se inscreve que tem muito conteúdo para te ajudar, principalmente em relação aos estudos. Bom, hoje eu quis fazer um vídeo um pouco diferente do que eu costumo fazer. Geralmente os meus vídeos aqui no canal eles são bem técnicos, eles são conteúdos bem aprofundados, literalmente para ajudar vocês no processo de aprendizado. Mas hoje eu quis trazer 3 conselhos que fizeram muita diferença para o meu processo de aprendizado durante 5 anos. Não só no processo de estudar, assim como no processo de quando eu estudei sobre o processo de aprendizado. Então, não só na minha trajetória de estudo, mas como também na minha trajetória entendendo mais sobre o processo e o mundo do aprendizado. Bom, o primeiro conselho que eu quero deixar aqui para vocês é: a sua genética não vai definir os teus resultados. Eu sei que a gente tem muito a neura, a gente tem muito aquela crença de que as pessoas que vão ter muito resultado, que vão ter uma carreira brilhante, principalmente envolvendo na área intelectual, são as pessoas que têm os QIs elevados. De fato, o QI interfere no processo do aprendizado. Sim, ele vai interferir no processo porque pessoas que têm um QI elevado, elas vão ter facilidades a mais. Só que isso não significa que você, por não ser beneficiada geneticamente, não vai ter um desempenho bom no estudo. A diferença aqui é que se você aplicar a estratégia, se você aplicar o processo do aprendizado, você consegue sim aumentar seus resultados. É claro que se uma pessoa que já é beneficiada geneticamente e ela, junto disso, aplicar a estratégia correta, ela vai ter resultados melhores. Mas como eu disse, isso não significa que você não possa ter. E isso é um problema que eu vejo que muitos estudantes passam. Eu, quando dou mentoria para os alunos, eu vejo que esse é um problema que eles têm muito, assim como era um problema que eu tinha, uma insegurança que eu colocava na minha cabeça de que eu nunca ia conseguir evoluir, que eu nunca conseguiria aprender por não ser beneficiado geneticamente. Isso veio por terra abaixo quando eu entendi que o meu problema e o problema da maioria dos estudantes não é a genética, mas é a forma como estuda. Isso vai interferir muito mais no teu processo de resultado no estudo do que a tua genética em si. Porque eu conheci, assim como conheci muitas pessoas que tinham dificuldade no estudo e quando aprenderam a estudar da forma correta evoluíram muito, eu vi muitas pessoas que tinham uma genética brilhante, nasceram com um intelecto assim brilhante, mas que não foram pra frente, não continuaram se dedicando no estudo, não foram buscar formas mais estratégicas de estudar e ficaram para trás. Então, o processo da inteligência, ele vem sim com a genética, mas se você, que não é beneficiado geneticamente, usar de estratégias corretas para potencializar o que você já tem com o estudo, você pode sim alcançar patamares que você nunca nem imaginou alcançar, desde que você entenda como funciona o processo de aprendizado e entenda como melhorar esse processo para que você consiga evoluir cada vez mais. O segundo conselho que fez muita diferença foi entender que sim, existe um padrão de aprendizado. Eu ouço muito, até hoje em dia, de pessoas que aparecem no meu Instagram e aparecem aqui para conversar comigo, com a crença de que você precisa e que cada um tem uma forma diferente de aprender. Isso é uma coisa que já caiu por terra há muito tempo. Afinal, a gente tem metodologia para isso. O que o método faz? O método ele pega um processo de uma coisa e ele padroniza. Então, se a gente conseguir replicar, a gente tem um método. Então, eu pego, testo com uma pessoa, deu certo, beleza, tá? Então, eu vou replicar com outras pessoas. Dá certo também? A gente tem um método, porque é uma coisa que é replicável na maioria das pessoas. Qual que é a diferença aqui que a gente tem? A gente tem pessoas à parte com dificuldades e com pontos à parte. No caso, pessoas com TDAH, no caso, pessoas com dislexia, entre outras coisas. Esses são casos à parte. Mas, no geral, a maioria das pessoas passam pelo mesmo processo de aprendizado. Então, sim, existe um padrão de aprendizado. E se você souber aplicar e entender como ele funciona, você consegue, sim, replicar os resultados. É para isso que funciona um método. Então, quando a gente está falando sobre que o cérebro aprende de uma forma, ele vai seguir um padrão de aprendizado.
Então não é, cada um aprende de um jeito melhor. Eu tenho mais facilidade nisso. Não, é resultado. É simples. É você pegar e fazer um estudo. Vamos usar um exemplo aqui de uma coisa do estudo. Como a gente retém melhor? A gente pega, faz testes de formas de retenção de conteúdo, então de forma como você vai guardar a informação que você estuda e replica e vê qual dá mais resultado. No caso aqui da ciência, hoje a gente sabe que a coisa que mais dá resultado é a evocação. O que é evocação? Trazer uma informação que você aprendeu para fora de novo. Então, você estudou um conteúdo, depois que você estudar o conteúdo, você tentar evocar, trazer de volta aquela informação que você aprendeu. Segundo a ciência, essa é a melhor forma. Então, o que eles fizeram? Testes. Replicaram aquilo, viram que, na maior proporção das pessoas, o resultado foi igual. Então, elas obtiveram resultados bons de retenção de informação. Isso é a questão de padronização de resultado. Então, quando alguém vir, ou você mesmo colocar na tua cabeça, mas o meu jeito de aprender é diferente. Não é. O processo de aprendizado ele vai seguir uma linha, exceto para pessoas que têm ali os seus contrapontos, no caso TDAH e dislexia, como eu mesmo trouxe de exemplo aqui. Então, sim, existe um padrão. E o meu conselho aqui para vocês é: busquem entender como funciona esse processo do aprendizado. Não adianta você querer saber como melhorar teu estudo sem entender como funciona o aprendizado. Não faz sentido. Assim como se você quer aprender a nadar, você vai fazer aula de natação para entender como que funciona o nado, qual é a forma correta, qual o movimento você deve fazer correto. No estudo é a mesma coisa. Não é só buscar métodozinhos, é entender como funciona esse processo. Porque se você entender como funciona esse processo, consegue potencializar os seus resultados no processo de aprendizado. E o terceiro ponto, mas não menos importante, aliás, eu acredito que seja o mais importante, é que as pessoas não sabem a diferença entre escolaridade e educação. Essas duas coisas são diferentes e no Brasil a gente tem isso muito distorcido. Escolaridade é aquilo que você vai, completa os graus lá da escola, ensino médio, ensino fundamental, ensino médio, ensino básico. É isso. Isso é escolaridade, aquilo que é obrigatório segundo a nossa lei aqui no Brasil. Isso não é educação. Isso é aquilo que a gente tem como padrão de que características básicas que o ser humano precisa aprender para conseguir se desenvolver em outras áreas. Isso é básico. Não estou dizendo que não é importante, eu estou dizendo que é o básico. Agora, educação é a busca por conhecimento. Isso é o que a gente não tem aqui no Brasil, que é vontade de explorar, vontade de buscar. Então, quando a gente está falando sobre educação, a gente está falando sobre algo que você vai atrás por interesse, por vontade de descobrir, por aquela pergunta que você tem. Eu gosto muito de usar o exemplo da criança de 5 anos que fica, mas por que isso, mas por que aquilo? E vai atrás, não fica só na pergunta. Então, o que é o meu conselho para vocês enquanto estudante? Não fique só à mercê da escolaridade. A escolaridade ela vai te dar a base, ela vai te dar a base de matemática, principalmente português, os básicos que a gente precisa dominar, ciência, principalmente na parte de biologia, química ali, a gente vai ter as partes mais importantes e você precisa ter elas para conseguir se desenvolver nas outras coisas, mas não fique só à mercê disso. Busque coisas. Como, Igor? Como que eu busco essas coisas? Busque com perguntas. Mas por que o céu é dessa cor? Senta e pesquisa. Busca um livro que vai explicar sobre isso. Busca um artigo, busca uma revista. Vai explorar. Não deixa o conhecimento, o processo de educação morrer. Se você deixar o conhecimento e o processo de educação morrer, o que vai acontecer? Quando você chegar, por exemplo, numa faculdade, você vai ser o profissional básico do Brasil, que é e faz a faculdade, terminou a graduação, nunca mais toca num livro. Porque você foi acostumado com escolaridade. E escolaridade é diferente de educação. A educação, ela precisa que você busque coisas por conta própria, que você explore e que você busque aprender porque você deseja aprender para evoluir quanto pessoa. É isso que vai dar resultado pro teu futuro, não é só a escolaridade. A escolaridade é importante, mas só ela não se sustenta. E no Brasil a gente só tem a base voltada para a escolaridade. Não fiquem nisso. Se você não quer ser mais do mesmo, se você não quer ser medíocre, a palavra medíocre vem de médio, você é uma pessoa média, não fique à mercê disso. Esse é o meu conselho que eu deixo aqui pra vocês.
antes de finalizar aqui. E antes de finalizar esse vídeo, é claro que eu tenho que deixar aqui informação que é muito importante para vocês. Se você está assistindo esse vídeo na semana que ele foi lançado, logo em breve nós vamos ter a abertura do MIP, que é o meu método de estudo onde eu ensino as pessoas a estudarem da forma correta. Lá tem toda a metodologia que eu passei 5 anos desenvolvendo sobre o processo do aprendizado. Então eu reuni tudo que o cérebro precisa para aprender, reuni as áreas das melhores educações, principalmente da Suíça, foi onde eu busquei mais informações e construí um método para que você consiga aprender e melhorar o teu processo de aprendizado. E ele vai estar com 50% de desconto, mas só terá acesso a ele quem estiver no nosso grupo. O link vai estar aqui na descrição como o grupo do MIP, que é o meu método de estudo, mas se você quiser também, você pode se inscrever para a minha mentoria. Na mentoria você vai ter um acesso personalizado entre eu e você, vamos sentar juntos, vamos organizar seus estudos, vamos gerenciar todo o seu processo de aprendizado. Então, a diferença do curso para a mentoria é que a mentoria você vai ter um direcionamento centrado só para você, mas lá no curso você também tem acesso à metodologia, caso não caiba no seu orçamento ainda a mentoria. Mas, de qualquer forma, as duas coisas vão estar linkadas aqui embaixo para caso você queira saber, e se inscreva. Faça parte, você precisa mudar as coisas que você faz para obter resultados diferentes. Se você ficar fazendo a mesma coisa, você não vai ter resultados diferentes. Beleza? Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado e eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!